A paz do Messias. O tema de hoje é temor aos homens. Mateus capítulo 10, versículo do 26 ao 33. Assim diz a palavra do Criador. Mateus capítulo 10, versículo do 26 ao 33. Portanto, não tem mais nada a escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não se torne conhecido. O que vos dizei no escuro, dizeis na luz. O que escutais ao ouvido, pregai sobre os telhados. Não temais o que mata o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Inferno, Sheol ou Hades. Versículo 29. Não se vende duas passarinhos por uma pequena moeda, e nenhum deles cairá em terra sem a permissão do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temeis, pois mais valeis vós do que muitos pardais. Todo aquele, porém, que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai, que está no céu. Lucas capítulo 12, versículo 4 e versículo 5. Lucas capítulo 12, versículo 4 e versículo 5. Digo-vos, amigos meus, não tem mais o que mata o corpo, e depois não tem mais que fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no Hades, no Sheol ou inferno. Sim, digo-vos, a este temei. Então, os homens temem ao homem. Princípio da sabedoria e do conhecimento, em Provérbios capítulo 9, versículo 10, o temor ao Criador é o princípio da sabedoria e do conhecimento, do santo e a prudência. Por que esses textos? Porque os homens temem ao homem. Muitas pessoas são tiradas da igreja e são colocadas nos bancos. Geralmente quem faz isso é um pastor presidente. Pastor presidente ou pastor que está dirigindo uma igreja. Então eles estão tirando essas pessoas e colocando no banco sem autoridade do Altíssimo. Não tem autoridade do Altíssimo para tirar as pessoas e colocar no banco. Porque isso é um meio de destruir aquelas pessoas. Eles não matam, não batem no corpo, eles batem na alma. Colocando no banco ou tirando as pessoas. Eles fazem isso porque os líderes religiosos apoiam e temem o pastor, com medo de perder o seu cargo, com medo de perder a sua mensalidade. Então eles têm os pastores presidentes ou o pastor que está dirigindo a igreja. Às vezes o pastor que está dirigindo a igreja, ele tira um líder para colocar outro. E vocês não podem temer o homem, você tem que temer o Pai, que pode matar o corpo e lançar a sua alma no Sheol, no Hades ou no inferno. Então a gente devemos temer ao Pai, ao Criador. O que significa a palavra temor? Temor é uma reverência profunda, respeito ao Criador, nosso Pai. Se tivesse respeito, não faria da casa do Pai de comércio ou cassino. Não colocaria crianças lá, pessoas de até 17 anos de idade, é de menor. Não colocaria de menor para vender bilhete de loteria e não fazia das crianças fazer sorteio, sabendo que indução de menor é crime. E isso os pastores fazem e tem apoio da liderança, dos líderes religiosos. Não pode falar, mas você pode pregar. Não temeis aquele que pode matar o corpo. Antes temei aquele que pode matar o corpo e lançar a sua alma no Sheol, no Hades ou lago de fogo. Respeito ao Criador. A consciência da grandeza divina. Você ser consciente que a palavra está te ensinando, que o Criador está te ensinando que você não pode fazer da casa do Pai de comércio ou cassino. Não adianta você querer temer ao homem. Não adianta esses homens que estão fazendo da casa do Pai de arrecadação de dinheiro, transformar a igreja do Criador numa multi-empresa nacional, aonde tem mais de 4.000 igrejas,
4 mil igrejas, 32 países, só que no Brasil tem mais de 2 mil igrejas. E não é só uma não, são vários pastores presidentes. Então eles matam as pessoas e destroem a alma das pessoas, colocam aquelas pessoas no banco sem autoridade do Altíssimo, sem uma explicação com o que aquela pessoa fez, qual foi a falta daquela vez. Então o meu irmão cai, o que eu faço? Em vez de eu ir lá levantar ele, dizer, eu digo que eu amo, eu digo que eu protejo, eu prego sobre o amor, prego sobre a misericórdia, e quando meu irmão é tirado, o que eu faço? Em vez de eu ir lá e estender a mão para ele, não, eu apoio o pastor presidente, eu apoio o pastor que está fazendo isso, tirando as pessoas e colocando na boca. Não temeis aquele que pode matar o corpo. Mateus capítulo 10, versículo do 26 ao 33. Portanto, não temeis nada, há escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não se torne conhecido. Todas as coisas dentro da igreja são reveladas pelo Altíssimo. O sistema babilônico, a Babilônia, é a grande confusão. Essa confusão que estão pregando dentro da igreja, esse disseminamento, esse ódio, essa religiosidade. Religião mata pessoas. Religião destrói vida, destrói homens, mulheres, crianças, jovens. E aí os líderes religiosos não apoiam isso. Eles apoiam a queda da Babilônia. Apocalipse capítulo 18, versículo... Apocalipse capítulo 18. Depois dessas coisas vi descer do céu o outro anjo que tinha uma grande autoridade da terra e foi iluminado com o seu esplendor. E ele clamou com poderosa voz: caiu, caiu, a Babilônia se tornou morada de demônios, guarida de todo espírito imundo, e o esconderijo de toda ave imunda e detestável. Então o sistema religioso, esse sistema babilônico, essa confusão vai cair, vai cair. Você que faz parte disso, você vai cair junto. Não tema o homem. Antes você temer aquele que mata o corpo e lança a alma no lago no Sheol ou no Hades, ou inferno. Você pode se recusar a fazer o mal. Recusa a fazer o mal. Você resistir à soberba e à arrogância, à atitude mal ou desagrado ao Pai. Então essas atitudes é mal. Colocar uma pessoa no banco sem autoridade, sem dever, só porque a pessoa não quis fazer o que o pastor presidente não fez o que o pastor fez, se colocando acima da palavra, acima daquilo que está escrito, porque Cristo disse que não pode fazer da casa do Pai de comércio ou cassino. Então esses homens apoiam. Eles apoiam a mentira, apoiam essa destruição com o seu voto. Vão para a internet, pregam amor, vão em cima do púlpito, pregam amor, pregam misericórdia, mas na hora de voltar, eles voltam contra esse sistema qual ele mesmo prega dentro da igreja, falando de amor, falando de misericórdia. E vota a favor do pastor que está cometendo tais atos, está colocando pessoas no banco sentada, tirando essas pessoas, colocando, e não tem base bíblica. Nenhuma pessoa foi tirada pelo Altíssimo, não tem base bíblica para fazer isso. E por que esses pastores fazem? E por que eles temem? Às vezes por causa da oportunidade, às vezes porque eles foram intimados, intimidação religiosa, opressor. O pastor presidente ou o pastor da igreja, o que eles fazem? Eles tiram a pessoa da igreja, e se a pessoa não fizer o que ele quer ou não der renda anual, ele tira a pessoa da igreja e coloca outra no lugar. Em vez de eu estender meu irmão que caiu, não. Eu apoio o pastor presidente, eu apoio o pastor que está fazendo isso. Está fazendo isso por causa de arrecadação de dinheiro, por causa de dinheiro. Então, isso é cruel, isso é desumano. Então, você toma cuidado, você que está defendendo isso, você que está defendendo com o seu voto, você que está defendendo isso, você vigia, irmão. Vigia, porque Cristo não fez isso, Cristo não tirou ninguém. Pedro foi um dos discípulos que mais cometeu, mais que errou. Pedro, quando foi sair do barco, Cristo olhou para ele e falou assim, pegou na mão dele e falou: Pedro, homem de pouca fé. Cristo não desistiu de Pedro. Quando Pedro vai lavar os seus pés, Pedro fala assim, Cristo vai lavar os pés dos discípulos, em João capítulo 13, Pedro fala assim, não lave meus pés. Aí o que Cristo falou? Pedro, se você não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Ele não desistiu de Pedro. Pedro falou assim, por ti eu te darei minha vida. E o Cristo disse para ele, Pedro, pensa você vai me negar 3 vezes. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro corta a orelha de Malco. Cristo ia olhar para ele e falou, Pedro, pensa vocês que vocês não quisessem orar ao Pai, ele me enviaria mais de 12 legiões de anjos. Cristo não desistiu de Pedro, mesmo com todas essas falhas, e não tirou o Pedro do ministério, não tirou Paulo do ministério. Paulo era perseguidor de cristão, e ele escolheu Paulo, não tirou Davi, quando Davi cometeu
Cometeu atos em 2 Samuel capítulo 12, versículo 9. Não tirou Saul. Saul foi rei até o último dia da sua vida. Saul se lançou a espada. Não tirou Esther. Não tirou Esther. Não tirou Débora. Não tirou Neemias. Não tirou Elias. Elias se foi e entrou Eliseu no lugar. Nenhuma pessoa, nenhum ser humano, nenhuma pessoa na Sagrada Escritura foi tirada pelo Altíssimo. Nenhum, não tem base bíblica para fazer isso. E você, líder religioso, você apoia essa crueldade, você apoia porque é o seu irmão que está lá no banco sentado. É ele que está na igreja. Qual é a desculpa? O que ele fez? Qual foi o argumento que foi usado? Ele não deu renda anual? Ele não fez o que o pastor presidente quis? Ele não fez o que o pastor da igreja quis? Então foi por isso que o pastor tirou ele, porque ele não aderiu à mentira, porque ele não aderiu ao engano, porque isso, e esses pastores travestidos com cargo eclesiástico. O que é travestido? É usar o cargo para cometer crimes dentro da igreja. Desvio de verba é crime, sorteio é crime, indução de menor é crime, e tudo isso é crime. E você, líder, você está apoiando, em vez de você apoiar o que é certo, você está apoiando o que é errado. Isso é errado, isso é desumano. É o seu irmão que está sentado naquele banco lá. É o seu irmão, é o seu amigo, aquela pessoa que você vai no púlpito e prega dizendo que é o seu irmão. São os seus filhos que estão na igreja sendo enganados. São os seus filhos que estão sendo colocados para fazer sorteio. Indução de menor é crime. Então vocês temem ao homem e ainda negam a Cristo. Versículo 32 e 33. Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33. Todo aquele, porém, que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Todo aquele que confessar a verdade, confessar Cristo diante dos homens, Cristo vai confessar você, vai me confessar diante do Pai, que está no céu. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai, que está no céu. Negar a Cristo é negar a verdade. Vocês estão vendo esses homens sendo colocados no banco, vocês não fazem nada, vocês se calam, vocês não podem pedir, mas você pode pregar. Não tem base bíblica para tirar o ministério de ninguém, não tem base bíblica para tirar o ministério do líder, não tem base bíblica para tirar o ministério do missionário, não tem base bíblica para tirar o levita, não tem base bíblica para tirar o cooperador, não tem base bíblica para tirar a pessoa do cargo eclesiástico. Ninguém foi tirado, não tem base bíblica para isso. Não está na Bíblia. Cristo não tirou ninguém do seu ministério, o Criador não tirou ninguém do ministério. Nabucodonosor fez muitas coisas, Jezabel fez tantas coisas ruins, e Jezabel continuou rainha até o último dia da sua vida. Saul continuou rei até o último dia da sua vida. Não tem base bíblica. Quando Moisés, o Criador deu líderes a Moisés, 70 líderes, ou chamados de ancião, Moisés não tirou nenhum deles. O Criador não tirou Moisés para colocar Josué. Moisés morreu, depois entrou Josué, e assim sucessivamente. Não tem base bíblica para você fazer isso. Isso é crueldade, isso é desumano. Então a palavra ímpio não é medo. A palavra ímpio é respeito. Se respeitasse a casa do pai, vocês não faziam da casa do pai de comércio ou cassino, de ginásio, de comércio ou cassino. É reverência. Uma reverência e um profundo respeito com o Criador, com o nosso Pai. Consciência tranquila, consciência daquilo que você está fazendo o que é certo. Escolha o que é certo. Recusa a fazer o mal. Você pode recusar, a escolha é sua. A escolha é sua, você não precisa apoiar. Vocês apoiam porque vocês têm medo de perder seu cargo eclesiástico, vocês apoiam porque têm medo de perder a sua mensalidade. Não apoia mentira, não apoia engano. Porque esse sistema babilônico, essa confusão, vai cair. E você que faz parte, você vai cair junto. Então fique com essa palavra. Não tema os homens. Vou ler de novo o texto. Portanto, não temeis nada há escondido que não venha ser revelado, nem oculto o que não se torne conhecido. Mateus capítulo 10, versículo 26. Versículo 27. O que vos digo no escuro, dizei na luz. O que escutais aos ouvidos, pregai sobre os telhados. Não temeis o que matam o corpo, não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno, Sheol ou Hades, tanto a alma como o corpo. Não se vende 2 passarinhos por uma pequena moeda, e nenhum deles cairá em terra, sem a permissão do Criador.
Do mesmo cabelo das vossas cabeças estão todos cortados. Não temeis, pois mais vale vós do que muitos pardais. E assim que esses homens estão fazendo, destruindo o irmão. E você, líder, você está apoiando isso. Você está apoiando isso. Você fica quieto, você não fala nada. Você apoia o líder religioso. Salmos de número 9, versos 17 ao 20. Os ímpios serão lançados no inferno. O que significa ímpio? O ímpio significa uma pessoa cruel, uma pessoa desumana, uma pessoa bárbara. Um dos significados de ímpio é a pessoa cruel, uma pessoa bárbara, uma pessoa desumana, uma pessoa que não respeita. Se respeitasse a palavra, não fazia o que vocês estão fazendo dentro das igrejas, dentro das denominações de vocês. Dentro das denominações de vocês. Todas as nações esquecerão do Pai, do Criador. Necessitados, porém, não esquecido para sempre. Nem a esperança dos pobres, frustrado, perpetuamente levantarão ao Criador, não prevalecerá os homens, sejam julgados as nações perante a tua face, escuta-lhes, meu Criador, o medo, ó, o Pai, que as nações saibam que são constituídas por seres mortais, são seres mortais, então não tema ao homem, tema ao Criador, tema ao Pai. O tema de hoje é temor aos homens. Você teme ao homem. Antes de temer aquele que pode matar o seu corpo e lançar a alma no Sheol. Então vigie, irmão. Vigie, irmã. Você não pode impedir, mas você pode pregar. O evangelho, a Babilônia vai cair. Esse sistema, a Babilônia significa confusão. Esse sistema religioso vai cair. E você que está fazendo parte disso, você que apoia, você que vota a favor, você vai cair junto. Vigie, irmão. Ainda há tempo de você se arrepender. Vigia. Fique com essa palavra, o temor aos homens. Eu agradeço a oportunidade.